Começamos mais um. Eu tô tão apaixonada nesse programa. Podcast já está no ar, esse programa maravilhoso pra gente falar sobre Taekwondo, mas sobre pessoas que fazem Taekwondo, que é o mais legal. Conectar pessoas através do esporte é lindo de ver, é bonito demais ouvir tudo que a gente já escutou por aqui. A nossa ideia é trazer os mestres, trazer os atletas e todas as pessoas que fazem o Taekwondo em Santa Catarina. Como que funciona? A gente vai ter aqui explicações da parte técnica, explicações não só de técnica de quadra, né? A gente já conversou aqui, conhecer como é que funciona toda a estrutura mesmo, toda a parte organizacional. Falei certo? Acho que sim. Do Taekwondo, das competições, como é que funciona a federação, quais as ligações aí entre a federação, a CBTKD, para fazer com que os nossos atletas possam crescer cada vez mais no esporte e transformarmos ainda mais numa verdadeira ação social, transformando pessoas que ajudam a outras pessoas a encontrarem seu caminho através do esporte. Que coisa bacana, eu tenho aprendido muito por aqui e espero que você também esteja gostando, esteja acompanhando. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais e também de participar, que nesse momento nós queremos saber sim, quais são as suas dúvidas, qual é a sua curiosidade, como você gostaria de ver esse programa, o que você gostaria de assistir por aqui, se tá legal, tá chegando bem para você. Então já sabe, Instagram, YouTube, busca a Federação Catarinense que você vai encontrar tudo isso e muito mais. Aliás, pode inclusive assistir aos campeonatos, pode ver as entrevistas com os atletas, né? Sempre tem muita informação da Federação Catarinense de Taekwondo para você através aí de todas essas redes sociais, viu? Um projeto muito legal do mestre Alain. Me convidou e eu tô aqui. A doida aceitou, tô aqui. Fernando Vilela tá com a gente agora. Seja bem-vindo ao Fightcast. Obrigado. Bom demais você ter aqui, Fernando. E o Fernando tem uma história bem legal, bem interessante com o Taekwondo. Você sabia aí que o Fernando, com essa carinha ali dele, desenvolve um monte de software? Aí eu fiquei, como assim? Como é que a gente vai fazer essa ligação? Ele luta também? Eu já conheço o Fernando, né? Mas fiquei perguntando como é que funciona isso. Fernando, me conte, como é que você parou no Taekwondo e qual é essa ligação? Qual o software, qual o aplicativo que fez essa ligação toda? Me conta. Então, Luciana, tudo começou lá em 2018, né, por conta da filha. A minha filha mais nova começou a se interessar por fazer Taekwondo, fez um mês de aulas e veio aquele dia do desafio anual de fazer esporte. E, na época, ela convidou algumas amigas, né, para irem com ela no dia. E o que houve? As amigas, uma deu uma desculpa, outra deu outra e não compareceram. E estava ela lá meio, né, tímida, no cantinho, não queria ir para aula. Aí eu disse, não, peraí filha, tu não vai por quê? Quantos anos sua filha tinha? Ela estava com 12. Aí, o auge da timidez, Sim. Né? Daí, o que ela me disse? Assim, pai, eu não vou sozinha. Assim, tá bom, então eu vou contigo. Aí ela assim, não pai, tu não vai dar conta. Assim, eu vou. Não, tu não vai dar conta, eu vou passar vergonha. Ele disse, não filha, pode deixar que eu vou contigo. E fui, fiz a aula, dei conta. Com quantos anos você? Eu estava com 47 na época. Já bateu o recorde do Éder aqui, a gente tá subindo a régua, hein? A gente tá subindo a régua. Então, daí, o que deu? Quando foi a semana seguinte, eu comecei a praticar, efetivamente. Olha, me inscrevi e comecei. E aí, no ano passado, eu consegui chegar na preta. Já tá com a faixa preta? Sim, primeiro dan. E nesse período, nesse meio tempo, cheguei até a fazer parte do time de rendimento, num período e tudo. Foi divertido, foi bacana. Fernando, me diz uma coisa. Você foi lá, você fez aquele esporte. O que é que te motivou? Que disse, uau! Que saiu daí do olhar do pai, que estava lá acompanhando, acolhendo a filha, para tocar o Fernando Vilela. O que conectou ali? Olha, eu acho que foi muito da questão de sentir que era um ambiente familiar, que era um ambiente que eu poderia dividir com minha filha. Né? Vocês faziam aulas juntos? Até aquele momento não, depois que eu me inscrevi sim. Né? Então a gente... Aí ficaram na mesma turma? Sim, tanto que teve um período em que era eu e vários pais e mães fazendo aula junto. Né? Era muito divertido. E
a gente meio que volta a ser criança nessa hora, né? Porque a gente participa das brincadeiras, dos aquecimentos, tudo mais junto com eles. Então, é um momento de estreitar laços, né? Então, foi muito bom mesmo. Imagino. E quando que passou, então? Você estava lá com a sua filha, a dizer assim, eu quero fazer isso. Ela continua ainda fazendo ou não? Não, ela parou. Ela parou e você está lá ainda? Infelizmente parou. Mas ela de vez em quando volta. Ela tem... É período de adolescente, sim, né? Sim. Então, de vez em quando ela resolve voltar e ela volta, faz alguns meses, depois ela para de novo. Tá indo. Você via isso como... É claro, né? Tem todos os objetivos físicos, né? Sem dúvida. De força e tal. Mas você sentia também ajuda no teu equilíbrio para dar conta das outras coisas do dia? Como é que foi para ti? Sem dúvida, Luciana. O taekwondo, a prática dele, ele te permite, além da questão física, lógico, né? Ele é uma maneira de você externar emoções, de você captar a energia positiva dos demais também. Então, é um ambiente muito agradável, é um ambiente enriquecedor. Estamos falando de um ambiente lá na academia, mas ele me disse que ele foi no rendimento. Então, eu quero saber como eu participei foi 2 anos. Só que essa mudança, porque o alto rendimento, gente, quando a gente fala para quem está, né, de repente assistindo e não está acostumado, eu digo que tira porra de bomba, que o pessoal vai lá, é para pessoal que vai para campeonato mesmo, eles estão focados naquilo. Como é que foi? Foram 2 anos de treinamento, só que eu peguei o período... Primeiro campeonato, você lembra? Lembro. Foi um Open, eu apanhei feio. Que maravilha. Mas foi assim, eu não participava do rendimento na época, né? E cheguei para participar do Open, encontrei com o pessoal da equipe de rendimento lá e me empolguei todo indo fazer aquecimento com eles, né? E eles lá segurando a paradora, eu me empolguei, chutei um monte, tudo, só que eu não tinha aquele preparo físico, nem aquele gás todo, né? No que eu acabei de pedalar 30, né? Que são vários chutes em sequência sem parar. Eu olho pro lado, alguém diz assim, estão te chamando, para entrar agora. Assim? Eu entrei em quadro e não conseguia nem levantar a perna. Foi ridículo. Assim, mas tudo bem. Gastou toda a energia no aquecimento, Gastei energia no aquecimento, entrei morto. Né? Eu fui me recuperar um pouquinho lá no segundo round. Então, não foi legal, Mas apanhou muito? Na verdade, eu tomei muito ponto de falta, na verdade. Ah, né? claro. Sair de área, não tinha prática, né? Então, pra quem também não sai sabe, de área. o taekwondo, você leva falta se você cai, por exemplo, né? Sim. Você tomou um chute e caiu, é falta, você perde ponto ali. Correto. E aí perde de falta. Hoje em dia são 5, né? Hoje eu acho que é 5. A quinta já elimina. Quinta elimina, então... mas aí o que deu? Aí dessa história, na segunda-feira seguinte... Dessa história você pensou, eu tenho que preparar mais. Tá faltando treino, né? Não tem erro. Aí eu fazia 9 treinos por semana. Daí foi um período pesado. Rendimento de verdade. Eu lembro dessa época, eu lembro. Eu inclusive, acompanhava lá. Exato. Você estava lá sempre. E sempre muito disciplinado, né? Precisa, né? Muito. Uma das questões eu acho concentradíssimo. O Fernando sempre estava muito concentrado, era muito legal. Foi um período bastante legal. Gostei muito, na verdade. E a sua filha, quando você disse, vou pro rendimento, vou competir, o que ela disse? A primeira Mãe, coisa ela olhou e disse pai, assim, não tá pai, bem. Tu tá velho, tu não pode. Primeira coisa que ela me disse. Aí assim, filha, mas né, tem pra Master também, né? Master também compete. Aí ela, não, mas tu tá muito velho. Não com pode, medo, de pode. certo. Acho que ela quis se proteger, ela ficou preocupada que você pudesse machucar. Foi sim. Com certeza. Tanto que as primeiras vezes que eu cheguei com algum roxo ou coisa assim do treino, ela ficou preocupadíssima, né? Bonitinha. Bonitinha. É um amor. E aí você tava lá, fazendo seus treinos, seu rendimento. Sim. Por que não continua a lutar assim no rendimento? Me conta. Na verdade, é aquela história, a idade pega, né? E aí, a idade não deixou mais, isso que é verdade. Mas você está treinando ainda, Fernando, não? Não, agora eu estou parado, né? Eu tive umas questões meio sérias com o joelho, né? E fui obrigado a parar. E agora acabei um tratamento longo, né, com os joelhos, então estou podendo ter uma condição mais normal. Agora tenho que voltar para ambiente de academia primeiro, perder peso novamente, né? Para daí poder realmente voltar a praticar. Mas aí continua contribuindo muito com o taekwondo. Como é que está hoje o teu trabalho dentro da federação? Hoje, desde 2021, se eu não estou enganado, eu passei a atuar como coordenador de eventos. Ah. Então,
eu brinco que eu sou mais ou menos como o pai do Chris, aquele da série cômica, né? Eu digo que eu tenho vários empregos também, né? Então, eu atuo como coordenador de eventos, eu atuo junto à CBTKD também como desenvolvedor, eu trabalho em outros projetos fora também, né? Então, eu brinco que eu tenho vários empregos também. Mas é brincadeira, mas, né, a questão é que a coordenação de eventos envolve bastante coisa, né? Então, é desde logística de materiais, manutenção de coletes eletrônicos, capacetes, os computadores de quadra, né, da federação, mais questão de transporte, logística de transporte, montagem da estrutura dos eventos. Então, é uma série de atribuições, né, que a gente acaba assumindo por uma questão que a equipe é pequena, enxuta, né? Então, a gente acaba acumulando. Né? Mas eu sempre brinco que se um campeonato começa na sexta-feira a pesagem, na sexta-feira de manhã a gente já está lá montando. Né? E vai o dia inteiro montando para no dia seguinte o pessoal poder fazer as competições. Então, eu fico brincando com eles que quando a gente começou, quando eu assumi a coordenação, a gente chegava lá, montava o tatame, colocava as câmeras de vídeo monitoramento para as quadras e botava os computadores na mesa. E era só isso. Não tinha mais nada. Hoje em dia a gente tem isso daí, mais questão de estrutura de rede cabeada, porque as máquinas agora todas trabalham conversando entre elas. Nós temos questão de chamada de lutas em painéis que ficam, né, na área de aquecimento, que a galera conhece. Parte de transmissão dos eventos também. Né? Parte de transmissão, no momento eu estou sendo apoiado pelo André, né? Nosso diretor de Punce. E o André está começando a já saber se virar bem, né? Então, com isso, começa a passar uma parte daquele trabalho que eu estava tendo que acumular, passa para ele. E aí, com isso, me sobra mais tempo para me dedicar à parte de coordenação efetivamente. Né? Mas é uma estrutura bastante grande, né? E aí eu brinco com o pessoal que, no momento que a competição acaba, que todo mundo vai para casa, começa a nossa terceira etapa, que é desmontar tudo, guardar tudo para o transporte, organizar tudo. Algumas coisas a gente acaba transportando em carro e coisa assim. Então, equipamentos mais sensíveis, né? Então, essas questões que tomam bastante tempo. Então, a gente brinca, um campeonato de 4 dias, por exemplo, para nós, acaba sendo um campeonato de 5 ou 6 dias. Né? Às vezes até mais, porque tem, às vezes, preparo anterior, né? Questão de organizar materiais antes e tudo para poder ser embarcado. A gente conversou com o Éder também aqui, o Éder falou bastante disso, assim, né? Sim. Do tempo de preparo, quantos dias antes, às vezes começa a olhar alguns campeonatos já com um ano de antecedência. Sim, e ele elogiou você, ele disse que essa questão que agora você está cuidando mais da parte dos equipamentos e tal, que funcionam melhor. Como é que é isso? Daí foi a ligação, você falou, eu sei que você fazia programação desde 11 anos de idade. Sim, então, correto. Essa já está presente ali, essa coisa da tecnologia. Sim. É um grande ganho, né? Porque vou falar uma coisa para vocês. Quando o colete não funciona, quando o capacete, né, os sensores não funcionam, para o atleta é muito prejudicial. Sem dúvida muito alguma. prejudicial. Sem dúvida Então, alguma. isso estando afiado, todo mundo ganha de novo, né? Lembra aquela história, a gente vai falando que isso é um sistema, é uma cadeia, né? Exato. Como é que foi isso? Como é que é essa tua contribuição? Isso é muito especial e muito específico, né, Fernando? Na verdade, isso foi coisa do mestre Alan, tá? O mestre Alan chegou um dia para mim e disse assim, Fernando, você acha que você consegue recuperar um colete desses para mim? Eu disse, olha, mestre, posso dar uma olhada, né? Assim, nem todo mundo sabe, mas a minha área de formação, de graduação é engenharia elétrica, justamente, né? E a minha paixão desde a infância e tudo mais, além do desenvolvimento de softwares, era eletrônica. Então, entendo razoavelmente bem. Não sou uma sumidade, mas entendo o suficiente. E o que deu? Eu abri o primeiro colete para ver como é que era feito dentro. Dei uma olhada. Tá, mas isso aqui é bem simples, né? Por que para de funcionar? Aí dei uma olhada, comecei a analisar os tipos de falhas que ocorriam e fui mapeando, né? E fui identificando como consertar também, né? Então, eu brinco que hoje não preciso mais abrir o colete para dizer qual é o problema, né? Eu conecto os equipamentos de teste ali, verifico o que é e já sei o que precisa ser feito.
Né? E também já sei se é alguma coisa que dá para ser reparado rapidamente, se é alguma coisa que vai ter que abrir, vai ter que mandar depois costurar, fechar, né? Tem uns detalhes. Mas, e os sensores, né, é o outro lado da moeda, que eles são um conjunto, os coletes e capacetes com os sensores, né? E os sensores, a verdade é o seguinte, aquilo é uma plaquinha extremamente reduzida, né? E eles são sensíveis. E normalmente duram muito tempo, né? Mas as coisas que afetam normalmente a oxidação, né? Como qualquer equipamento eletrônico, né? Oxidação dá problema de contato. E a outra questão é o pessoal derrubar o sensor. Isso acontece, né? A gente sabe que é acidente, ninguém faz isso intencionalmente, né? Mas são acidentes de uso que ocorrem, né? Às vezes numa troca de colete de um lutador para o outro, quando tira o sensor vai trocar o colete. Às vezes quando eles vão retirar para colocar de volta, às vezes conectar. O sensor travou. A tecnologia dos sensores ela é um pouco sensível, né? Então eles apresentam às vezes algum travamento por carga estática, que nem quando você pega um pente, você esfrega no cabelo e bota perto de papel que ele atrai. Com os sensores ocorre a mesma coisa. Você imagina, o tatame é feito de EVA, certo? Os pés dos atletas atritando com o dobô no corpo, tudo isso ali vai gerando carga. Então chega num certo ponto que o sensor trava, ele tem que ser desligado e religado. Então, e aí isso às vezes o pessoal pensa, tá com mau contato, tá com efeito. Não é a carga estática por causa do próprio uso. Que maravilha saber disso. A gente vai aprendendo, né? Não, isso é maravilhoso. Essas informações, por isso que eu estou amando o Fight aqui. Porque são informações, eu já acompanho o Taekwondo acho que uns 8 anos por aí, ou um pouco mais, né? Por causa do Miguel. Mas são coisas, são detalhes que às vezes você tá lá, tá acompanhando o campeonato, você não sabe, você nem para pensar nisso. Por isso que eu tô achando isso muito legal, porque quando a gente sabe, a gente valoriza mais, a gente vai criticar menos, a gente vai ajudar mais, né? Porque às vezes, vamos dizer que eu tenho uma ideia legal aqui que poderia ajudar, mas eu nem sei que isso poderia ajudar. Então, quando a gente traz isso à tona, esse assunto à tona, esclarece como funciona, é mais fácil para todo mundo poder também ajudar e colaborar, né? Porque só falar é difícil. Bem interessante isso. E você, daí vou perguntar como técnico de software, né? De desenvolvimento. Você acha que a gente está caminhando para cada vez mais melhorar isso? Ou é só de vez em quando que alguém para pesquisar outras coisas em função disso? Não, está melhorando muito. Quem desenvolve isso hoje no Brasil? É a nível de Brasil? Esse equipamento vem de fora? Como é que está isso? Esses equipamentos são importados hoje, né? Hoje tem algumas empresas no Brasil desenvolvendo tecnologia nacional, né? Uma delas é a Desdan, outra é a Susport, né? São os principais players nacionais. A Susport tem um produto que já está no mercado, a Desdan tem um produto em desenvolvimento, né? Esse produto, inclusive, eu estou fazendo parte da equipe de desenvolvimento. Que legal. A gente vem avançando com ele devagar. Quem desenvolve? São técnicos disso? Ou são outras pessoas que trabalham com Taekwondo e fazem isso? Correto. Legal. Exatamente. Porque tem que ter esse olhar, né, de quem está na quadra, né? Exato. E a nível mundial, né, são empresas de grande porte, né? Como o caso da Edu, né, que são os equipamentos que a gente usa aqui no estado hoje. Né? E a gente tem hoje vindo muito forte a nível mundial a KPNP. Né? A KPNP ela é uma evolução, digamos assim, do sistema que a Daidu veio. Né? Então, o pessoal sempre diz que para você marcar um ponto no colete eletrônico, você tem que ter encaixe. Quando eu estava no rendimento, eu escutava muito isso. Sim. Então, não basta você chutar. Não basta você chutar forte. Tem que encaixar no sensor. Você tem que ter o encaixe certo do pé para poder fazer o ponto. Depois que eu entendi como é que os coletes funcionavam, daí eu entendi por que você tinha que ter o encaixe. Porque não é só o encaixe, é a forma que você bate no colete. Porque o colete ele trabalha muito parecido com um violão, se tu pensar. Tá? O sistema de captação de som de um violão usa uma coisa chamada um sensor piezo. Só isso, tá? Esse sensor piezo, ele capta vibração. Então, quando você dá aquela batida no tampo do violão, que ele ressoa, né, ele percebe isso e manda um sinal
desse ressoar. O colete eletrônico tem também sensor piezo. Então, o que ele percebe não é força do impacto, é a vibração provocada no colete e a variação do magnetismo da meia, que tem o imãzinho lá. Então, se o imãzinho não está bom, não vai marcar. E se você bater e deixar o pé tempo demais, que ele não possa ressoar o colete, ou se você bater de uma forma fraca ou forte demais, que o colete chegou a amassar e não ressoa, ele não vai marcar. Então, o encaixe realmente existe. Só que o encaixe... Uma combinação de força é uma e encaixe, então, né? Exatamente. E do tempo de contato também. Caramba! Né? Então, por isso que... Coitados atletas, hein, gente? Agora vamos... Não é fácil. Agora não é fácil. baixou a mãe do atleta assim, coitado. Não é treina, fácil. corre, pula. E tem que ter a força, o encaixe. Perfeito. A dinâmica perfeita. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Exatamente. Falou tudo. É a dinâmica exata para marcar o ponto da forma perfeita. Que maravilha isso. Então, depois que você aprende isso, né, fica mais fácil. Ó, não dá mais para reclamar do colete. É você que não está encaixando seu pezinho. Existe isso também, existe. Mas o colete dá problema também. Mas então, você acha que... A gente falou que o principal, né? Eu tô brincando aqui, viu, gente? Mas Sim. o principal seria essa questão da vibração, né? Que gerou muita energia através do impacto. Exato. E aí tem que parar. Existe... Estão pensando numa forma disso, parar de interferir? Já existe. Tá. Já existe. O sistema da KPNP, por exemplo, é diferente. Tá. Né? A KPNP, ela percebe a variação magnética, ela calcula a força magnética dessa variação, e ele ainda tem um sistema codificado, né, que ele tem certeza de qual foi o pé do atleta até que fez Maravilha. o contato. Se você estiver usando as luvas codificadas dele, ele consegue dizer que mão que acertou, inclusive. Né? Então, existe um avanço grande ali. Que bacana. São equipamentos bem distintos. Né? A própria Daidu, nos modelos mais novos, no geração 2, ela veio com a proposta já melhor, porque ela tinha alguns problemas de desconexão e tudo da primeira geração. E que são os que a gente usa aqui no estado da primeira geração. A segunda geração, aqui no país, quem tem, por exemplo, é a CBTKD. Né? Então, quando nós temos cedidos pela CBTKD, como por exemplo o JAS, que a gente sempre tem cedido por eles, e a gente utiliza os equipamentos da geração 2. Agora fazer um link aqui Sim. da sua alegria nisso, né? Porque o esporte que levou ele de uma forma emocional, né? Através da filha e tudo mais, Sim. conseguir conectar com algo do menino lá de 11 anos que já trabalhava com programação e tudo mais. E novamente foi culpa do mestre Alan, tá? O mestre Alan fez isso com todo mundo que passou aqui até agora. O mestre Alan foi o catalisador da coisa. E fez comigo também, que estou aqui apresentando algo que eu jamais imaginei na vida. Muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que é daí agora? Pessoa. Como é que você, é um homem que já viveu coisas, já trabalhou com várias áreas, Sim. olhar a sua vida nesse ponto que está agora, com todas essas perspectivas tão próximas de mudança, de alteração, de novas ideias? E tem mais acontecendo ainda. Eu vou chegar lá, chegar lá. Tem muita Você coisa. Vamos trazer a informação já, então, né? ele está, eu não vou dizer roubado, porque ele continua sendo nosso, mas ele está ampliando os seus atendimentos com o pessoal da CBTKD. Dia 1º de outubro foi isso? Começou? Foi dia 1º de outubro que nós trocamos a plataforma de portais da CBTKD. Conta então para mim agora isso, como é que tá? Nossa, isso aí tá dando pano pra manga. Tá, vamos pegar um pouquinho antes pra Vamos lá. gente poder entender. Você foi convidado para a estar coisa, atuando lá em que formato? Certo. Nos portais? Da seguinte forma, eu fui chamado em janeiro do ano passado, Tá. né, porque a CBTKD tinha uma necessidade de atualizar o sistema deles de portal, e existia uma série de queixas dos usuários, das federações, dos atletas, né, com relação a algumas questões de usabilidade dos portais. Então a informação era difícil de achar, ela não estava no local que seria mais coerente que ela tivesse, era muito difícil de utilizar algumas áreas do portal, o pessoal ia se inscrever e tinha dúvida de como é que ia se inscrever. Por exemplo, o pessoal ia fazer uma inscrição para Punce, por exemplo, né? Um Punce de dupla. Tu chegava lá e fazia uma inscrição da tua equipe e tu botava, vamos dizer, um time de Punce lá, 8 pessoas, vamos dizer, tá? Na hora que você fazia essa inscrição, você não tinha como informar, por exemplo, quem era a dupla.
né? Então, algumas coisas assim que faziam falta e não estavam lá. Ficava em aberto. Ficava em aberto. Coisas que tinham que ser depois ajustadas. Sim, sim. Né? E a outra questão era que durante os eventos, principalmente da CBTKD, o primeiro dia que os atletas chegam lá, basicamente é para credenciamento. Né? E é um dia inteiro de documentação sendo apresentado, o pessoal retirando credenciais, etc. Então, isso aumenta custo para os participantes, isso aumenta custo para o CBTKD, isso daí tem uma série de entraves, né? Além disso, questões de estrutura de dados, que eles gostariam que algumas coisas fossem diferentes, alguns aprimoramentos que eles gostariam de ter, e dessa conversa com eles, acabou nascendo o convite para mim integrar a equipe da CBTKD, né? Num primeiro momento, de forma atuando como autônomo, né? E depois pela minha empresa efetivamente. Então, dali a gente fez um estudo, desse estudo nasceu a proposta que foi formulada. Então, o que a gente fez? A gente substituiu o portal mega carregado que eles tinham por uma rede de portais. Esse foi o primeiro passo, né? Então, a gente transformou um portal único que existia, na verdade, em 4 portais diferentes. E desses portais, né, a gente trouxe essa integração entre eles de uma forma bastante transparente para o pessoal e bem organizado, para que isso ficasse mais fácil, né, se localizarem. Então, essa primeira etapa foi basicamente organizacional, né? Mas a segunda etapa, que é a mais interessante, é que a gente enxugou muita coisa de dados que não diziam respeito a 99% dos praticantes no país, né, que inchavam bastante a questão de dados, e a gente mudou também algumas questões com relação à parte principalmente dos eventos, né, e nós colocamos o portal no ar, a rede de portais no ar, já com uma proposta nova em relação ao anterior. Então, por exemplo, no anterior, você tinha lá o portal da CBTKD e você tinha algumas federações que tinham portais próprios por aí, né? Nessa proposta agora, além do portal da CBTKD, todas as federações no dia 1º de outubro ganharam um portal próprio com os mesmos recursos do portal da CBTKD. Então, quando a gente botou no ar o portal no dia 1º, não foi um portal para o ar. Foram 120 e poucos portais para o ar, simultaneamente. E aí iniciou o treinamento de todo esse pessoal e uso, né? Então, estão todos no país inteiro, literalmente, aprendendo. Que né? maravilha! E isso vai revolucionar a questão do taekwondo no país. Por quê? Porque vai criar um nível de integração entre as federações que não existia antes. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a parte de notícias, que é o portal central, ele vai integrar notícias das diferentes federações com a confederação e vice-versa. Então, por exemplo, você acessa lá o portal, vamos dizer, de uma federação do Rio Grande do Norte, né? Você acessa o portal dela, aparecem as notícias da federação, e a cada 3, 4 notícias da federação aparece uma notícia de uma outra federação do país, intercalada no meio, e notícias da CBTKD. E lá na CBTKD vai ocorrer exatamente o oposto. A cada 3, 4 notícias da confederação, vai vir uma notícia de uma federação para lá. Então, isso vai trazer integração, né? Por quê? Porque você vai ter condições de estar a par do que está acontecendo em outra área do país, que se você não acessasse aquele portal daquela federação, você nunca ia saber, né? Então, por exemplo, estão realizando um campeonato Open para a terceira idade lá vamos dizer, no Maranhão. Né? Você não ia saber aqui no Sul disso. Sim. Você ia saber depois que tivesse acontecido, às vezes por um comentário, uma foto no Instagram, alguma coisa assim, né? Isso se né, ocorresse de você ir lá olhar. Então, ele vai criar esse mecanismo adicional. Além disso, a questão dos eventos, do credenciamento, vai mudar também. Isso ainda está em desenvolvimento, né, mas a gente pode antecipar para o pessoal. Vai haver uma aplicação de celular, né, que vai servir de facilitador para os eventos. Nos moldes, mais ou menos, da nossa carteirinha aqui do Estado, né, que tem a foto com QR Code, essa ideia ali, só que com bem mais coisas. Então, ela vai permitir você ter a sua credencial no celular. Você não vai ter que passar pelo credenciamento mais para ter ela.
quando você entrar nas áreas de aquecimento, quando você entrar em área de luta, todas as áreas que você for passando dentro do ginásio, você vai ter a leitura do QR Code. E isso informa para o sistema de eventos, que está em desenvolvimento essa etapa ainda. Agora, para a Copa ainda não vai estar disponível, tá? Mas para o ano que vem já. Então, o que vai ocorrer? Com essa aplicação, você vai ter condições de rastrear também o atleta. Então, o atleta está sendo chamado em quadro, onde é que ele está? Ele está no aquecimento. Que máximo. Então, sabe? E aí, o atleta precisa ir ao banheiro. A chamada vem no aplicativo também. Que máximo. Entende? Que máximo. Então, vai trazer essa integração. Isso, hoje, né, a gente sabe que, por exemplo, o Campeonato Mundial, né, o pessoal tem um sistema que lembra um pouco disso, funciona via WhatsApp, né, com grupos de WhatsApp. Então, é uma forma um pouco manual de fazer, mas que funciona também. Né? Só que, claro, você tem que ter uma equipe disponível para ficar lá passando mensagem. Né? E é ao passo que esse aí vai funcionar de forma, na verdade, automática. Né? Então, a gente está criando essas estruturas todas. É muita inovação, né? Bastante. Muita inovação. Eu penso, Fernando, o quanto isso, é claro, vai impulsionar, né? Sim. E vai dar maior velocidade para as dinâmicas tanto de campeonato, mas pensei também enquanto você falava, o quanto isso vai exigir, no melhor sentido da palavra, uma estruturação de cada federação, uma melhora das equipes para poderem usar essas ferramentas, né? Porque você está disponibilizando um material incrível. Ele vai funcionar e vai agregar maior valor quanto mais essas federações estiverem utilizando dele, né? Então, mantendo esses portais, buscando mais qualidade, cursos, estudos, para que isso realmente fomente, né, o taekwondo. Então, eu acho que é uma porta muito legal, não só a nível de tecnologia, que eu achei demais. Parabéns mesmo. Obrigado. Por estar levantando essa bandeira. E é uma honra para todos nós, catarinenses, né, que você está aqui e poder conhecer agora a tua história e saber que é você que está lá junto, ajudando esse portal e fazendo esse movimento. Mais uma vez, né, abrindo portas, e eu digo que a gente vai com machadinha, com enxadinha, com tudo que tem, abrindo. E vai ser muito rápido esse resultado, porque a tecnologia faz isso, né, Fernando? Sim. De fato. Tanto que, se a gente olhar para trás aí, 30 dias atrás, o pessoal das federações estava aprendendo como entrar no portal. Olha só. Então, hoje eu já tenho algumas das federações que já estão começando a se preocupar com detalhes a respeito de graduações adicionais de atletas, questões referentes às inscrições para a Copa do Brasil. Então, o nível de preocupação está mudando, né? E eles estão começando a saber se virar e aprendendo a utilizar, e estão começando a fazer um bom uso disso. Todas elas ainda estão aprendendo. Né? A gente tem federações maiores, menores, né, como você pode imaginar. Então, nós temos federações no país que tem uma única pessoa, só o presidente. Né? Temos outras que você tem uma equipe com funcionários. Então, existe uma disparidade grande. E essa questão dos portais vai ajudar muito eles por causa da questão organizacional. Né? Principalmente porque tem algumas que são tão pequenas, né, que teve um que brincou comigo e dizia assim: tá bom, então eu preciso atualizar os dados do cadastro da minha federação, preciso das associações e depois dos atletas. Tá bom, eu posso fazer até segunda-feira? Nós estamos numa sexta-feira. Aí eu disse: olha, mestre, o senhor pode, mas, né, nem todos vão conseguir nesse mesmo ritmo. Sim. Então, é desse jeito, né? Você tem uma grande diferença mesmo. Mas, independente disso, né, independente do tamanho de cada uma delas, elas estão ficando instrumentadas e estão tendo acesso ao mesmo nível de informação. E se você imaginar que algumas dessas federações elas não tinham nenhuma espécie de suporte, de software nenhum para nada dentro delas. Tá? Por exemplo, o software de eventos, né, entre outras coisas, ele vai fazer os chaveamentos que a pessoa usa para definir as lutas, né, de uma mesma categoria. Por exemplo, fez inscrições, ele sabia quem vai lutar em que quadra,
todos esses detalhes, o software de eventos vai fazer. Então, esse pessoal está ganhando uma ferramenta que eles nem imaginavam chegar. E está chegando para eles agora. Então, Fernando, eu penso também quanto mais, eu conversei com o Éder, com o mestre anteriormente também sobre essa mesma temática, né? Sim. Mestre Adílio, o quanto isso vai estruturando e o quanto isso permite ao esporte, aos atletas, aos mestres, sim, estarem realmente conseguindo mais recursos também, financeiros, né? Sem dúvida. Porque quando você tem tudo muito estruturado, é mais fácil de você, numa empresa, por exemplo, pedir um patrocínio, é mais fácil de você desenvolver alguma coisa para um projeto, porque está ali. Está estruturado, você tem como puxar os dados, você tem como criar outros dados, você tem como apresentar coisas. Então, Exato. Eu penso e desejo muito que seja um novo degrau, não somente para as federações, que é, de novo, né, a gente vai lá de cima até chegar nos atletas lá que estão iniciando num projeto. Então, eu acho que é um momento realmente muito especial. E que bom que o Fight também está estreando nesse momento aqui, ó. Que a gente vai surfar nessa onda junto aqui, gente. Exato, coincidiu. O Fight para trazer essa informação. Fernando, a gente está quase no final aqui da nossa conversa. Perfeito. E eu queria que você, sem muito tempo para pensar, sem gole d'água para não pensar, me trouxesse a sua memória. Eu até talvez tenha uma desconfiança aqui do que é. Um momento dentro do Taekwondo, não precisa ser especialmente com que você estava inserido, que te emociona e você guarda isso naquele lugarzinho especial do teu coração. Bom, foi no primeiro evento, tá, que eu estava participando, e eu vi uma menininha de 9 anos, bem pequenininha, estatura bem baixinha, entrou em quadra com outra menina enorme, né? A menina era muito mais alta que ela, e ela entrou, olhou para cima assim, eu pensei, putz, agora vai ser feio, né? E aquela menininha partiu para cima da outra, e ela ganhou a luta, e ganhou com uma boa margem. Daí ela saiu, né, com aquele sorrisão no rosto, e eu olhei assim, olha, me surpreendeu. Assim, você vê né, uma criança, né, frente a frente com, vamos dizer assim, era o Davi e Golias, né, e você vê que a qualidade técnica dela e a confiança, né, que ela se imbuiu naquele momento, né, possibilitaram para ela. Então, para mim foi um momento ímpar, né? É algo para ser lembrado realmente. Uma lição, né? Uma lição, exatamente. Uma lição. Fernando, agradeço imensamente as suas palavras, agradeço o seu trabalho, né? Pela federação, muito além das quadras, né? Refletindo dentro delas. Verdade. Mas muito além, podendo estruturar tantas pessoas poderão ser vistas agora, graças ao seu trabalho também, por essa conexão, sim, literalmente, né, entre a tecnologia e o Taekwondo. Te agradeço de coração. Obrigado. E te convido para um próximo retorno aí, para a gente falar cada vez mais sobre isso também, okay, né? O nosso Fernando trouxe aqui para o nosso Fight um olhar muito especial, muito diferente. Não falei que a gente ia saber muito mais coisas além do que a gente vê por aí. O Taekwondo conectado, literalmente, através da tecnologia, e pessoas por trás dos tatames buscando, sim, recursos para melhorar o resultado dentro e fora das quadras. Fightcast tá bom demais! Fica com a gente, ajuda a compartilhar essa informação e a mais pessoas conhecerem essas histórias que foram transformadas pelo esporte. Fight!